Legal Conversa convidou o professor Paulo Colosso, doutor em filosofia e professor de teoria e história da arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina, para bater um papo conosco a respeito da educação nessa época de pandemia e crise que assola o país. Eu sou Volmer Dorrego, publisher da revista A Escola Legal. Olá, boa tarde, professor Paulo Colosso. É um prazer estar conosco, conversando. Prazer é nosso, aliás, né, estarmos conversando a respeito de uma série de problemas sobre educação, arquitetura, urbanismo, uma pitada da sua leitura filosófica, já que o senhor é doutor em filosofia, e professor da Federal de Santa Catarina, se eu não me engano. É isso? Isso. Ok. Olá, Volmer, obrigado também pelo convite. Um prazer também estar aqui. E, bom, queria agradecer aí mesmo vocês. Então, eu estou pronto aí para o papo, então. Ok, vamos lá. Professor, existe alguma análise, algum estudo, alguma ocupação feita por arquitetos e urbanistas em relação às escolas públicas, pelo menos, considerando uma pós-pandemia? Alguém já se debruçou sobre esse tema possível? A situação ainda está muito em aberto, né? E com prioridades também muito gritantes, como a questão, por exemplo, do saneamento, né? Em que a gente tem amplas parcelas da população que não tem acesso à água, acesso à rede de esgoto, moram diversas famílias numa mesma unidade habitacional, né? Então, ainda me parece que urbanistas, arquitetos ainda estão muito voltados a essas questões que são emergenciais, né? Ainda que a gente saiba que a educação e os espaços de ensino vão também passar por mudanças, né, nesse período. Ainda continuando nessa temática, de que forma o senhor acredita que a arquitetura, que é uma arte, uma ciência, uma técnica, né, que está diretamente envolvida com o bem-estar das pessoas na sociedade, os arquitetos urbanistas se debruçam constantemente sobre isso. Como vocês acham que a sociedade deveria se comportar para poder aceitar intervenções verdadeiras e efetivas dos arquitetos nessa questão? Das divisões das escolas, das localizações, do transporte entre pontos, né, entre locais de proximidade ou de distância. Qual seria a sua consideração? O que eu vejo, Volmer, é que a arquitetura, ela historicamente foi uma disciplina um tanto elitista, né? Desde o Renascimento, século XIX, ela foi feita aí para pensar as camadas de alta renda, né? Então, ainda existe uma formação que se concentra aí até num certo narcisismo do ponto de vista da produção arquitetônica. Então, nós professores que estamos aí em universidades públicas, a gente tem construído aí um outro repertório, né, de atuação para arquitetas e arquitetos. Só para você ter uma noção, no Brasil, 50% da população já construiu, reformou. E desses 50%, só 15% usam o serviço de arquitetas e arquitetos. Então, é realmente muito restrito a atuação de arquitetos e arquitetos. Então, o que a gente trabalha é para justamente levar a arquitetura para os outros 85% da população, né? E aí sim, isso significa incidir aí sim nas necessidades reais dessa sociedade que carece de bens básicos, né? Como eu estava falando, o saneamento, a moradia, o transporte, né? Essas questões que são fundamentais para uma dignidade da população, né? Só que isso exige realmente mudanças significativas do ponto de vista do campo disciplinar, né? Porque saber criar uma beleza
no que é exclusivo e diferenciado é fácil, né? Cultivar um certo fetiche pelo que é caro, cultivar o sonho de ter o máximo poder de consumo, né? O difícil, que é muito mais ousado, é criar uma beleza no que é despojado, no que é simples, no que é popular, né? Aquilo que se faz com poucos recursos. Então, acho que esse é um ponto que nesse momento é fundamental, pensar essa arquitetura que é também popular. Só que isso significa também rever alguns parâmetros de, por exemplo, arquitetos ainda se voltam muito ao projeto, né? E para essas camadas a gente precisa pensar também em realizar isso, né? Então precisa, afinal, realizar uma arquitetura é um esforço e um investimento muito grande, né? Então esses arquitetas e arquitetos com quem a gente vem trabalhando e formando, também tem que saber fazer um planejamento financeiro, né, junto dessas camadas populares, né? Saber contribuir para que elas tenham autonomia nas decisões delas, né? E aí também estabelecer outro tipo de relação no canteiro, né? Em que seja capaz de criar um ambiente de confiança, de cooperação, né? E não de subordinação com essas pessoas que ali estão, né? Então, fazer desses espaços também espaços de educação não formal. É um pouco essa a nossa atuação enquanto urbanistas e arquitetos nas universidades públicas. O senhor acredita que existe a possibilidade de se reaproveitar ou de se aproveitar ou readequar, né, os espaços e os equipamentos educacionais existentes públicos para tratar com seriedade a questão da segurança dos alunos, dos frequentadores, professores, gestores, enfim, a comunidade que queira? É possível? Não sei se você já frequentou ou já viu escola pública de base, né? As escolas geralmente têm uns terrenos muito atraentes, muito grandes, 5 mil, 10 mil metros quadrados, tal, então, arborizadas, tal, bem localizadas, a maioria das vezes. É possível readequar esses espaços? Seria uma demanda de política pública? Eu acho que esse período de confinamento, Gomes, tem mostrado o quanto a gente precisa ter uma experiência urbana, uma experiência de interação para fora dos espaços fechados. Então, a meu ver, a gente deveria pensar os espaços das escolas e a educação na cidade, né? A cidade Quebrar os também. muros? Exato, exatamente. Isso é claro para mim, sabe? Da necessidade de, de ter essa experiência dos espaços abertos, públicos, livres para interações, né? É isso que é para mim um espaço público. Ele está ligado a essa experiência de que o pessoal é político, né? Que as decisões coletivas nos tocam e que as decisões mais efetivas são coletivas, as decisões de transformação, né? Então, a meu ver, a gente vai precisar pensar muito mais esses espaços de convívio, né? Como praças e parques, esses espaços abertos no interior das escolas, né? Mas nas cidades, os espaços de praças e parques, os espaços de calçadas com passeios generosos, né? Esses espaços em que nós nos reconhecemos uns aos outros também, né? Nos sentimos parte de uma coletividade, né? São esses espaços também onde descobrimos o que são bens comuns, né? Acho que isso que é fundamental também. E por razões culturais, as nossas cidades carecem muito disso. Eu acho que esse talvez seja um ponto que a gente pode conversar um pouco mais, de que realmente
a gente está chamando de cidade algo que é uma somatória de condomínios e shoppings fechados, ligados por rodovias, sabe? Isso não é cidade. Que exemplo você poderia nos dar a respeito de algumas cidades acolhedoras, inteligentes e saudáveis? Existe alguma coisa no mundo, no planeta, já assim? Bom, eu acho que a gente precisa daí é, superar uma certa idealização, né, da cidade como um espaço de um equilíbrio, né? Acho que não é muito por aí. Acho que atualmente as cidades ganharam uma escala, né, da metrópole, que é o lugar da intensificação das interações, a concentração de infraestruturas, de serviços, a concentração da inteligência coletiva, né? Então, as cidades, a riqueza das cidades também está aí, né? A possibilidade de reunir essas obras coletivas, né? Então, eu diria que eu não sei se é exatamente acolhedora acolhedora, eu acho que é algo da escala do bairro, né? Que aí sim ter uma cidade que tenha múltiplas escalas e também chegue na escala do bairro, em que você tenha relações de vizinhança, né? Em que você tenha calçadas com uma vida urbana e uma vida, né, que se formem vínculos. Isso é que constitui uma cidade saudável, né? Onde você tenha esses vínculos mesmo de vizinhança, né? No lugar do habitar. Mas é inevitável que ela tenha essas outras escalas e esses outros tipos de interação. Então, pensando um pouco nisso, e para não fugir da sua questão, eu diria que tem muitas cidades que conseguem ter essa multiplicidade, ainda que elas também guardem níveis significativos de desigualdade, né? Então você sempre vai poder dizer, poxa, mas isso é para todo mundo? Ou não, isso realmente uma cidade, por exemplo, como São Paulo, tem muitas cidades dentro da cidade de São Paulo, né? Mas o fato é que ela tem essa potência de reunir e concentrar infraestrutura, serviços, inteligência coletiva, né? Ao mesmo tempo que sim, ela tem. São Paulo tem o melhor e o pior, né? A gente pode dizer, como também tem níveis de precariedade de vida que são que falta o básico do básico, né? Então falta um asfalto, falta uma rede de esgoto, né? Então isso é fato. Mas ainda assim são cidades que, a meu ver, tem o seu magnetismo, né, podemos dizer. Então, São Paulo, mas eu diria também Montevidéu, né, ou então agora muito Barcelona, né, tem uma vida urbana vibrante, densa, né, e ainda com políticas públicas importantes de redução de desigualdade, com incentivo à participação social, né? Uma outra pauta importante para a gente, como a cidade é o lugar da participação direta, onde as pessoas se sentem tocadas. Quando eu disse a experiência de que o pessoal é político, também é um pouco por aí, de que as pessoas têm essa experiência de que as políticas chegam e de que elas conseguem incidir nas questões coletivas. Acho que esse é um ponto importante também. Essas suas explanações, essas suas colocações fazem parte das disciplinas de um curso de arquitetura, essa leitura sociofilosófica e política? Com certeza, com certeza. Essa é um pouco a chave de análise que a gente trabalha em, por exemplo, teoria urbana, sociologia urbana, história das cidades, né? Que é uma chave de análise que a gente pode chamar dos estudos culturais, que ela entende as relações entre a produção do espaço físico e esse imaginário social que constitui as camadas simbólicas então da cidade, né? Para dar alguns exemplos, então, isso é possível através
de um autor que se chama Walter Benjamin, né, que é um filósofo aí alemão, né, da primeira metade do século XX, né, que entende a cidade e as grandes cidades como a concreção, a expressão da modernidade, né? Então, a cidade, ela tem ela concretiza os valores e crenças de uma sociedade, né? Então, isso explica, por exemplo, por que as cidades medievais cresciam em torno, né, a cidade, não eram exatamente cidades, né, mas no mundo medieval ele cresce em torno da igreja, né, o poder religioso, né, e também atualmente a gente tem então essas contradições, né? As cidades expressam essa potência econômica, a potência técnico produtiva, né? Expressam também os graus de extrema pobreza, mas também essa possibilidade da experiência do viver juntos, né? Então isso que é importante. Uma última pergunta, professor. As mudanças culturais são muito difíceis, né? Quais os valores fundamentais em relação ao espaço que a gente pode trabalhar na educação desde a base? Seria possível traduzir a arquitetura para um ensinamento fundamental, para um ensinamento básico, e já preparar esse terreno para o futuro? Eu acho que sim, eu acredito sim nessa possibilidade de arquitetura e o urbanismo sejam capazes de incidir, né, na experiência educacional, né, e formar sujeitos. E aí, falando então, né, que valores seriam esses? Eu acho que um primeiro valor seria o valor da igualdade, né, em que você, Volmer, e eu, Paulo, somos reconhecidos pelos simples fatos de ser gente, de ser uma pessoa, sabe? Isso é uma experiência que é muito distinta daquela em que se tem nos espaços em que você só acessa porque você pode pagar. Os espaços, o exclusivo e diferenciado, né, eu sempre brinco, ele coloca os indivíduos num ciclo sem fim do desejo de poder pagar e achar que ele é reconhecido porque ele pode ter poder de consumo. Isso beira o doentio, e você quer ver como isso se reflete também nos estigmas de quem, então, os sujeitos que são pobres, e no nosso caso negros, periféricos, são sujeitos menores. Então, por exemplo, quando você teve naqueles casos dos rolezinhos, há uns anos atrás, eram jovens, adolescentes, querendo passear e brincar no shopping, e os shoppings se fecharam porque eles não estavam acostumados com aquilo. Era um tipo de irreverência que mostrou esse tipo de relação. Então, enfim, essa é uma experiência muito importante para a educação, né? A experiência de igualdade, de que nós temos valores, nós temos um valor pelo simples fato de ser gente. Uma outra experiência e um outro valor fundamental é a de que a minha liberdade ela não termina onde começa a sua. Isso é uma espécie de pobreza. A minha liberdade pode se alimentar da sua. Essa é uma virada em que é uma virada que liga a experiência de liberdade à experiência de cooperação e à experiência de construção de bens comuns. Isso é fundamental, porque a gente tem essa impressão de que essa liberdade, que a minha só começa onde termina a sua, ela é divisionista, ela é um raciocínio da propriedade privada, sabe? Em que o outro, às vezes, ele é um incômodo, em que a gente não vai conseguir dividir um mesmo espaço.
isso é muito tacanho, isso é mesquinho. A gente precisa apostar, né? Quem está ligado à educação está sempre ligado nessa experiência, construir uma educação de qualidade, e a construção de conhecimento está muito ligado a isso. Ele é meu e ele também é seu. E ele se dá numa interação onde não importa mais se aquilo veio de você ou aquilo veio de mim, né? Porque nós dois nos formamos nessa interação. Isso é muito rico e muito diferente do que a gente vê no cotidiano. Então, a universidade pública, as escolas, elas são o lugar também dessa experiência, né? Onde a minha liberdade garante e reforça a liberdade de todos e todas. E tá ligado, por fim, à experiência do bem comum, né? Onde eu também, porque aí a gente está pensando num nível de coletividade, o que eu construo, isso não é um raciocínio cristão em que eu tenho que ser um altruísmo que abre mão de mim. Pelo contrário, eu me efetivo e me coloco e me realizo, e isso realiza e constrói bens que são para todas e todos. Isso é muito importante para a educação. Bom, perfeito. Professor, se você não se incomoda, a gente está com o tempo já meio que marcado. Eu queria que você fizesse umas últimas considerações, levando em conta que a pandemia causou um grande impacto na sociedade, né? E esse impacto vai se refletir na formação dos futuros arquitetos. Imagina como serão os futuros arquitetos pós-pandemia? Bom, Romer, de fato, a pandemia, eu diria duas coisas sobre os impactos dela. O primeiro é que ela revelou como a gente vive numa sociedade extremamente desigual, né? Então, a possibilidade de ter um confinamento, de ter um resguardo, ela é uma possibilidade de camadas muito restritas, né? A grosso da população está sendo exposta a continuar tendo que, que viver e trabalhar e morar mal e não consegue nem ter o isolamento, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto importante, então, na verdade, são três. O segundo ponto é o de que as saídas através do mercado são limitadas, do mercado privado. A gente precisa pensar um poder público, um Estado que seja capaz de dar orientação, ter saídas coordenadas. Veja como os estados melhores são aqueles em que o poder público soube dar uma orientação geral, coordenada, para não contrapor saúde e economia, não pensar modos de recuperação para esse momento e para um segundo momento. Isso também a pandemia foi importante para mostrar isso, né? Porque a gente veio de um momento de um certo estigma do poder público e um certo elogio, às vezes até meio ingênuo, da iniciativa privada e até do empreendedorismo e tal, né? Então, agora ficou clara a importância do poder público. A Claro. ideia das políticas públicas, isso que você estava aqui falando, é muito importante. Claro. Então, as políticas públicas de redução de desigualdades, né? E o segundo, essas políticas públicas para um retorno à interação, né? O confinamento, o isolamento, ele é um empobrecimento da vida, né? Um empobrecimento das nossas capacidades e habilidades relacionais. Então, as políticas públicas de educação e de cultura vão ter que reativar essas experiências relacionais, né? de formação de vínculos que se dão na escola e nas cidades. Acho que é isso. Tá bom. Eu gostaria, então, de agradecer aqui ao professor Paulo Colosso, professor de Filosofia e Arquitetura na Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Filosofia pela USP, certo? Autor de livros e artigos para revistas importantes de São Paulo e do Brasil. Professor, muito obrigado. Gostaria de convidá-lo para uma próxima e tenha um bom dia. Legal, obrigado também, é um prazer conversar com você e estou à disposição para os próximos papos. Obrigado, boa tarde. Até logo. Boa tarde, boa tarde.